Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro, próxima terça-feira, em todo o território nacional. A data faz referência ao dia de morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo de Palmares, que lutou para preservar o modo de vida dos africanos escravizados que conseguiram fugir da escravidão. Por isso, o programa de hoje é especial. Além de mostrar um evento promovido pelo Sintese em comemoração ao Dia da Consciência Negra, vamos ter também uma entrevista com as professoras Ieda Leal e Maria Batista, que também vão tratar deste assunto. Porém, a TV Sintese também quer prestar sua homenagem a esse dia tão especial. Para isso, nós escolhemos uma poesia de Walter Alves da Silva, um poeta que faz das suas palavras arma na luta contra a discriminação e o preconceito. O nome do poema é Se Tu Tens Consciência. Se tu tens consciência, respeite tua própria natureza. Assuma tua beleza que muitos desejariam ter. Se tu tens consciência, respeite o negro, afrodescendente e toda essa gente que vive acorrentado pelo preconceito da cor. Mas se tu tens consciência, assuma sua identidade e veja seu valor. Já que negro, quando pinta, tem 3 vezes 30. Assim dizia meu avô. Viver muito para ti é mais dádiva do nosso Criador. Está no ar a TV Sintese. Muito bem, vamos continuar o programa mostrando para você como foi o primeiro encontro de educadores e educadoras negros e indígenas. O Sintese realizou no último dia 9 de novembro, no auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, o primeiro encontro de educadores e educadoras negros e indígenas. O Sintese serve exatamente para dialogar, né? Trazer esse espaço de legitimidade e esse reconhecimento e pertencimento. Além do conhecimento como um todo, né? Questão de teoria, e trazer esses atores sociais, que é o negro, que é o indígena, em meio à sociedade e em meio a esse cenário que nós estamos vivendo. Então, acho que é um momento, sim, de diálogo com o sindicato e como um todo. A sociedade precisa, né, conhecer o que é o negro, o que é o indígena. Nós falamos de etnia, né? Ah, eu sou negro, eu sou branco, eu sou índio. Na verdade, somos todos de uma raça só. Então, esta é a razão pela qual nós estamos aqui hoje. Espaços como esse, que vai discutir a questão da cultura negra, né? Da questão do racismo, da cultura indígena, porque isso serve também como subsídio, né? Para a gente que trabalha o dia a dia nas escolas, né? Com crianças, com adolescentes, com adultos, trabalhar sempre no enfoque da questão da identidade, né? Então, é muito importante porque a gente tem leis, né, que tornam obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e indígena e que muitas vezes não é cumprida por conta de que, né, esses professores, esses educadores não estão capacitados. E aí levantar discussões, mostrar experiências já realizadas é importante para que as pessoas se instrumentalizem, né? E também tem um desejo de falar sobre isso porque são matrizes essenciais na formação do povo brasileiro. Esse debate étnico-racial a gente vem fazendo nas conferências, nos congressos, mas a gente sentiu a necessidade, devido ao avanço do fascismo. A gente vem observando, a gente está vendo todos os dias na TV e no dia a dia alguns comportamentos fascistas. E aí a gente viu que não era suficiente apenas debater numa oficina pedagógica ou apenas numa mesa. Então a gente sentiu a necessidade de um encontro mesmo para trabalhar essa temática. Lindo, não é? Muito bem. A luta continua e o nosso programa também. Assistam agora a entrevista com as professoras Ieda Leal e Maria Batista. Até já!
E dando continuidade ao nosso programa especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra, nós vamos entrevistar agora as professoras Maria Batista e Eda Leal. Boa tarde, professoras, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. E Edilia, vocês foram palestrantes do encontro que aconteceu no dia 9 de novembro, que o Sintese promoveu o primeiro encontro de educadores e educadoras negras e indígenas. E eu gostaria de saber qual a impressão que vocês tiveram do encontro. Ele foi importante ao que se propôs a debater? Lia, por favor, pode começar. Olha, eu penso, é extremamente relevante, né, esse evento, porque não é simplesmente um evento, é um movimento de fortalecimento, né, pela democracia, de fortalecimento pela luta antirracista, na formação educacional, né, na formação escolar, a partir dos protagonistas desta escola, desse contexto escolar, que são as professoras e professores, né, que fazem esse contexto. Então tem uma relevância muito grande, porque é um momento de formação continuada e, ao mesmo tempo, um momento de fortalecimento como grupo, né, dentro de uma perspectiva de construir, né, alternativas ao racismo, de desenvolver práticas. Então, a formação, o fortalecimento de um grupo também. E você, professora Ieda, o que você achou? Com certeza, o sindicato, ele cumpre o seu papel quando ele consegue reunir, né, num espaço desse para formação, para discussão de formas de combate ao racismo dentro da sala de aula, envolvendo, logicamente, também os povos indígenas. Nós precisamos entender que esse espaço sindical, ele tem que dar conta dessas outras tarefas que também são fundamentais para a sociedade. Então, discutir a identidade do negro e discutir as possibilidades que os indígenas têm também na nossa sociedade é de fundamental importância, porque é com este público que nós lidamos dentro das escolas. Então, ao desvendar, né, possibilidades de luta antirracial, antirracista dentro da escola, nós estamos contribuindo para que o professor, o trabalhador administrativo, possa ter condições de ajudar para a construção de uma sociedade melhor. Então, o sindicato, com certeza, ele acerta, né? No momento de tempos não tão bons para nós temos condições de contar com o sindicato para fazer uma discussão acertada de como combater o racismo e como incluir essa população dentro das nossas escolas e dentro de um projeto de pauta positiva para os trabalhadores em educação. O encontro ele acontece em um mês extremamente simbólico, que é o mês em que se comemora o Dia da Consciência Negra, né? O mês da Consciência Negra. Novembro é tido como esse mês. E eu gostaria de saber qual a importância dessa data para a sociedade brasileira. Bem, essa data ela é uma conquista da população negra, né, a partir da luta dos movimentos sociais, e tem como marco a questão bem pertinente com o tema desse encontro, né, que nós tivemos, que é a questão da representatividade e visibilidade, porque o símbolo, né, desse mês da consciência negra, que é a razão, o foco, que é Zumbi dos Palmares, né, é trazer como referência e evidenciar, reconhecer e valorizar um símbolo da nossa luta, né, que é uma luta secular, né, por reconhecimento, por valorização, por dignidade, né. Então, essa importância, não que a temática que nós trabalhamos, né, é para ser trabalhada somente no mês de novembro, essa questão do combate ao racismo, ela diuturnamente, né, em todos os 360 dias do ano. Mas, para nós, como conquista desse reconhecimento do papel, né, que o Zumbi dos Palmares teve na luta, né, antirracista, que nos trouxe até aqui, né, ele como tantos outros nossos ancestrais, é importante que esse mês seja marcado também por momentos de construção, por momentos de reflexão, né, acerca
do que é esta luta antirracista no nosso país e o que é essa luta antirracista na educação, porque o papel, né, a educação também tem um papel fundamental, né, nessa luta, já que é o espaço de formação de identidades, né, reconstrução de identidades, como foi o tema da nossa mesa também, da questão da visibilidade e representatividade, como é que os protagonistas, né, a população negra tem sido representada na sociedade e ter isso marcado, né, no mês da consciência negra, nessa perspectiva do significado também que é a questão da visibilidade e representatividade para a sociedade brasileira do que significou a luta de Zumbi, né, para uma sociedade que seja mais equânime, que seja menos, né, nefasta para a população negra e indígena, né. Professora Ieda, qual a importância, né, desse mês de novembro, dessa marca, dessa conquista, como a professora Lia coloca, para a luta dos negros e negras no Brasil? Nós temos a possibilidade concreta de termos no nosso calendário escolar o 20 de novembro. Não é novidade para muitas pessoas do país todo que esse 20 de novembro, em algumas cidades e alguns estados, é o feriado. Nós temos a possibilidade de, para além de incluir o 20 de novembro como mais uma data, fazer com que a escola se debruce numa discussão sobre o que significou Zumbi dos Palmares para nós, né? Um homem que ousou criar uma cidade para proteger as pessoas de uma sociedade muito nefasta. Eu acho que nós vamos ter que ter vários zumbis, porque nós vamos precisar de muita proteção. Então, o 20 de novembro, para nós, Dia da Consciência Negra, significa que nós precisamos, todos os anos, reafirmar nossa luta contra o racismo. Então, é a disposição de cada trabalhador, de cada funcionário de escola, de cada aluno, de cada pai e mãe desses alunos, entenderem que nós precisamos continuar lutando, porque o racismo, ele ainda persiste nas nossas vidas. Portanto, o 20 de novembro, para além de homenagens, nós precisamos reafirmar a nossa luta. Então, assim, qual é a importância? A importância é que nós deixamos uma marca do 20 para a sociedade. A sociedade precisa compreender quem foi este homem que, junto com Dandara, dividiu a organização da Serra da Barriga, de Zumbi dos Palmares, de Palmares, e quem foi Zumbi dos Palmares para a gente. Por que esse homem é tão importante? Por quê? Porque ele tem como fundamento a possibilidade de se viver na coletividade. E nós, trabalhadores em educação, voltados para uma educação onde a gente possa incluir e dar oportunidade para todas as pessoas, temos que ter como exemplo um ser como este. Então, o 20 de novembro não é somente para os negros, o 20 de novembro é para o Brasil. Então, nós temos que nos debruçar em cima de várias comemorações. Afinal, porque o preconceito, o racismo, ele está presente no nosso dia a dia, na nossa vida. Como a professora Lia coloca, não é só em novembro que a gente faz essa luta, né? A luta tem que ser constante, ela é diária. Porque diariamente as crianças estão sofrendo preconceito na escola, homens, a juventude negra está sendo exterminada. Exterminada, exatamente. Então é isso. Então o 20 de novembro para a gente é uma situação de rememorar uma possibilidade de vida com mais parceria, com igualdade, com respeito. E tendo, logicamente, como à frente dessas discussões todas, a gente não pode esquecer Zumbi e Dandara. Em 2003 foi aprovada a Lei 10.639, que ela fala sobre o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos escolares, tornando obrigatório o ensino. Em que medida essa lei, de 2003 para cá, ela tem sido aplicada em nossas escolas? Olha, a Lei 10.139, né, é uma conquista, né,
da luta histórica dos movimentos sociais negros, né, pela questão da valorização, do reconhecimento da história africana e afro-brasileira, né. Agora, a pergunta em que medida, eu diria que nós estamos em processo ainda, nós temos ainda muitos desafios para a implementação da 10.639, mas não podemos dizer também que nós não tivemos avanço, né, em relação à implementação da lei, né, em relação à lei. Né. Certamente, entre os empecilhos que nós temos para a efetivação, tem alguns fatores que contribuem para isso. Primeiro, a própria perspectiva do racismo institucional nas diferentes espaços, né, estatais mesmo, né, a questão, porque um ponto significativo é a questão da obrigatoriedade de se ter formação continuada, por exemplo. Porque nós sabemos, formação continuada de profissionais de educação em relação à implementação dessa lei, né, em relação à história e cultura africana e afro-brasileira. Porque nós sabemos que o racismo ele tem uma carga muito forte, ele está enraizado na sociedade brasileira desde o período do escravismo, né, em todo esse tempo, todos esses séculos. E a desconstrução desse racismo, né, ela é condição, né, também, ao mesmo tempo ele é condição, né, essa desconstrução, para que o profissional, por exemplo, se sinta, né, motivado, preparado, né, para implementar, para efetivar essa lei, e ao mesmo tempo essa efetivação também vai contribuindo com essa desconstrução do racismo. Então, quais são uma das possibilidades, um grande instrumento para essa desconstrução do racismo, para essa efetivação da lei, é a questão da formação continuada, ou até da formação inicial, porque uma das discussões que nós temos tido nesses últimos tempos é como a Lei 10.139 e a educação das relações étnico-raciais, que é o conceito que está também vinculado à questão da lei e às suas diretrizes, como esta lei também está sendo, essas temáticas estão inseridas ou não, né, no ensino superior. Que é uma grande questão, porque nós temos profissionais, tem que ter a formação para você se sentir também fortalecida. Agora, nós não podemos dizer que não andamos, até porque nós, né, profissionais comprometidos com essas questões, nessa percepção, os movimentos sociais que têm atuado secularmente nessa questão, e muitos de nós também, né, estão também nesses múltiplos espaços, temos feito acontecer. A grande questão é que isso institucionalmente, né, você encontra poucos exemplos institucionais. Por exemplo, a escola X ou a rede X está implementando efetivamente a lei. Agora, nós temos predominantemente a questão das iniciativas que acontecem em todos os espaços escolares, ou na maioria dos espaços escolares, né, iniciativas daqueles profissionais comprometidos com isso, uma rede mais comprometida, uma menos comprometida, né? Então, esse é o grande desafio que nós temos em relação à implementação da lei. 15 anos depois de uma lei que vem modificar a LDB, num conjunto de uma sociedade, de um Brasil tão grande como o nosso, nós temos algumas chances de termos condições de termos iniciativas individuais muito boas e no coletivo nós estarmos tendo dificuldade. Então, acho que nós precisamos contar com algumas coisas. Nós precisamos ter livros didáticos que reflitam a nossa história. Nós temos que ter um comportamento de quem está na gestão de controle para que a lei ou a legislação ela seja efetivamente cumprida e a lei não pode ser cumprida pela metade. E para ela ser cumprida pela metade, nós temos que ter formação também. A formação adequada para a atuação de todos os profissionais, tanto aqueles que estão iniciando na sala de aula, iniciando com as nossas crianças menores, quanto aqueles que vão também trabalhar com jovens. E a outra situação é contar com a universidade. Os espaços de ensino superior precisam entender que eles precisam, na formação dessas pessoas que irão atender as nossas redes, eles precisam ter este conteúdo. Eu quero agradecer
a vocês, a professora Lia, a professora Ieda. Muito obrigada por essa excelente entrevista. Bom, eu que agradeço. Obrigada. E eu agradeço a vocês de casa por também ter nos acompanhado nesse sábado. E no próximo sábado nós estaremos de volta, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, pessoal. Boa tarde. A sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não